Bom, vamos lá? Vamos iniciando para a gente manter o horário aqui, o compromisso com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu quero começar a live de hoje explicando para vocês que, não sei para quem está no grupo lá já do workshop, que ocorreria amanhã, né, dia 28, a gente precisou mudar esse workshop para a semana que vem, no dia 4. Eu fiz um vídeo até explicando, porque eu tô viajando a trabalho com algumas reuniões e eu tô aqui em Olímpia, né, interior de São Paulo, onde tem o Termas dos Laranjais, e a gente vai fazer uma imersão para empresários aqui nas próximas semanas. E aí eu fui convidado hoje pela manhã para fazer uma palestra para esses empresários amanhã à noite, no mesmo horário que seria o nosso workshop, né? Então ali eu vou conectar com os empresários da região daqui, São José do Rio Preto, as cidades próximas. Então foi uma oportunidade que a gente resolveu trocar a data do workshop, porque são trocas de experiências que eu vou aproveitar para depois trazer para vocês também no workshop do dia 4. Então a justificativa, né? Então não vai acontecer amanhã o workshop, mas vai acontecer no dia 4. E no dia 4, que é a quarta-feira da semana que vem, dia 19, a gente vai ter ali além de muito conteúdo, né, falando das ferramentas em si, né, de IA, que verticalizam e que potencializam muito os 4 principais pilares de uma empresa, né, que a gente vem falando ao longo dos últimos dias: vendas, marketing, RH e o financeiro. Ali a gente vai levar todas as ferramentas que hoje a gente utiliza nas minhas empresas e que tem no mercado, inclusive algumas ferramentas desenvolvidas pelo nosso time mesmo, pela nossa empresa, que é uma empresa de tecnologia. Então vai ser um workshop realmente diferenciado. Tá? Você tem aí muitos players de mercado hoje falando sobre mentoria, sobre empresas e tudo mais, mas o nosso tem a diferença onde a gente fala da inteligência artificial. Como é que a gente potencializa, principalmente as pequenas e médias empresas, embora a gente atua com empresas de todos os tamanhos, mas principalmente para o pequeno e médio empresário, como é que ele potencializa as vendas dele, como é que ele engaja o time dele, como é que ele trata as outras áreas importantes, como financeiro, RH, marketing, que está totalmente ligado a vendas, com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Então vai ser um workshop bem imperdível mesmo, e ali a gente vai fazer alguns sorteios também, porque depois do workshop nós vamos ter uma imersão de 2 dias, essa vai ser presencial, e a gente vai sortear ali algumas vagas para vocês que estiverem no workshop. Então, para quem ainda tem interesse de participar do workshop, é só colocar no comentário, me chamar alguém do time. Pode ser no privado, pode ser lá no direct, que a gente já faz o contato com você e te explica como é que você entra para dentro do grupo do WhatsApp, onde a gente está colocando as informações para o workshop, que então não vai ser mais amanhã, vai ser no dia 4. Beleza? Então, começando aqui nos últimos dias, bem-vindo aí, Jesse, Eli Borges, Juliana, Murilo, Everton, todos muito bem-vindos aí. Alguns aí já estavam nos dias anteriores, não sei se todos, mas ao longo dos últimos 5 dias, tirando o final de semana, a gente vem falando e fazendo lives todos os dias às 19, que é uma preparação também para esse workshop. Então eu vou disponibilizar os vídeos para quem não pôde estar em todos os dias, para vocês assistirem, vou colocar também lá no grupo do WhatsApp. E vou também disponibilizar aqui no próprio Instagram. A gente vem falou dos 4 principais pilares: vendas, marketing, RH e financeiro, e como a IA consegue potencializar. A gente não falou de nomes de ferramentas ainda, porque isso ficou para o workshop, como a gente combinou desde o início. Mas eu quero aproveitar, fazer um pouco diferente o dia de hoje, além de eu trazer o conteúdo que eu vou trazer para vocês, quero deixar aberto também para perguntas ou dúvidas que de repente vocês tenham, seja sobre vendas, seja sobre marketing, seja sobre qualquer outra área da empresa, e como você consegue potencializar, independente se você hoje é um empresário que vende para pessoa física, ou B2C, ou para B2B, para empresas, ou se você ainda não é um empresário, mas pensa em empreender, ou se você é um colaborador de uma empresa que tem um cargo que você precisa dominar marketing, precisa dominar vendas, precisa dominar RH, financeiro, e não sabe ainda como potencializar tudo isso com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Então, a qualquer momento vocês podem colocar as perguntas aqui, que eu vou aproveitar esse nosso tempo hoje aqui também, que normalmente é de uns 40 minutos, para a gente tentar sanar essas dúvidas e trazer exemplos
para a realidade de vocês, tá bom? Enquanto vocês não colocam nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou falar um pouquinho novamente do coração de uma empresa que é a área de vendas, tá? Vou falar hoje mais de método, de processo, porque tudo isso depois a gente encaixa dentro das ferramentas, tá bom? Então, falando de método, né? Porque nós comentamos também nas aulas anteriores que vendas não é um dom, né? Ao contrário de que muita gente pensa. Vendas é processo, venda é método. Ah, mas tem uma pessoa que ela tem tudo a ver com vendas, ótimo. Mas se ela não tiver um método para seguir, um processo, um script, pode ter certeza que ela vai ter menos resultados do que alguém que de repente nem tenha assim tanta familiaridade com vendas, mas que seguiu um script, né? A empresa definiu um script, o empresário definiu um script, você está seguindo, isso te traz previsibilidade, te traz segurança, te causa menos ansiedade no momento de vender o seu produto ou o seu serviço, tá? Então vou falar das principais 4 fases agora, quando a gente vai oferecer um produto ou um serviço para alguém, tá? Quando a gente começa uma apresentação comercial para alguém, o maior erro que um vendedor pode cometer, e pasmem, normalmente é o que ele faz, a grande parte dos vendedores, que eu estou no dia a dia das empresas e percebo isso, e bato muito nessa tecla, o maior erro é você entrar numa apresentação comercial e já começar a falar do seu produto, do seu serviço. Muitas vezes é a primeira vez que você está falando com um cliente, com a pessoa que está do outro lado, seja fisicamente, né, a venda, né, ao vivo ali, presença física, ou seja numa sala virtual, seja num telefone, não importa o canal. Primeiro de tudo, você precisa criar uma conexão com o seu cliente, criar uma empatia, uma identificação. E aí você tem técnicas para isso, né? Eu normalmente, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de entrar numa apresentação comercial quando eu não conheço nada da pessoa que está do outro lado, nada da empresa que está do outro lado. Então, sempre que agendam as reuniões para mim, eu procuro fazer um conhecimento anterior da empresa, da pessoa, e hoje é fácil, gente, a gente fazer isso. A gente tem redes sociais, tem sites, dependendo da empresa tem a loja virtual, tem, enfim. Então, alguma coisa você consegue buscar na própria internet, com a própria inteligência artificial, inclusive, né? Nos prompts lá, no ChatGPT da vida, no Gemini, não importa a consulta que você vai fazer, você consegue muita informação. E essas informações são fundamentais para você criar essa primeira conexão. Vou dar um exemplo aqui, isso já aconteceu uns 7, 8 anos atrás. Alguns vendedores da minha empresa estavam não queriam mais atender um determinado cliente, dizendo que ele era muito difícil, que ele queria cortar o contrato e tudo mais. E aí fui levantar, entender o que estava acontecendo, falei, deixa que eu vou lá atendê-lo. E eu fui presencial, realmente ele estava querendo encerrar um contrato, mas era por alguma coisa mal explicado, mal entendido que tinha acontecido ali. E eu cheguei antes, marquei com ele, era umas 3 horas da tarde, eu cheguei antes. Cheguei umas 2h15 e comecei a conversar com a secretária dele. E foi uma conversa intencional com a secretária dele, eu queria levantar algumas informações. Sutilmente, eu já tinha também buscado algumas informações, sabia que era uma pessoa difícil, mas ela me informou que ele jogava tênis. E eu sempre gostei de jogar tênis também, embora já faz um tempo que eu não jogo, alguns contratempos aí, então faz tempo que eu não jogo, mas eu sempre gostei de jogar tênis. Falei, pô, maravilha, ele gosta de jogar tênis. E aí, perto do horário dele chegar, ela me colocou na sala de reunião. A sala de reunião tinha uma janela que lá para baixo eu via 2 quadras de tênis que tinha dentro do próprio condomínio onde era o escritório dele. Não era ele jogando naquela hora, mas enfim. Quando ele entrou na sala, eu estava olhando pela janela. E aí, né, ele já me conhecia, já fazia tempo que eu pessoalmente não falava com ele, mas nos falamos. Aí eu falei, poxa, eu estava aqui, enquanto você não chegava, eu estava aqui olhando por uma vontade de jogar tênis. Eu só falei isso, estava com uma vontade de jogar tênis. Ele falou, por isso não, vamos jogar hoje no final da tarde? Ou seja, quebrou totalmente o gelo já naquele momento. Porque eu toquei num assunto que eu realmente gostava, não estava mentindo para ele, mas que eu já tinha descoberto que ele gostava. Isso criou uma conexão, criou uma empatia ali, que de verdade, a gente ficou uns 40 minutos falando sobre tênis, e os outros 10 minutos sobre o contrato que ele estava querendo encerrar, que ele nem falou para mim mais que estava querendo encerrar, ele já tinha falado para os vendedores do meu time. E ali foi ao contrário, ele contratou mais serviço nosso. Porque aí eu entrei, obviamente, já tinha conectado, comecei a falar, entendi, aí escutei, né, que essa é a questão. Você tem que escutar o seu cliente primeiro, não adianta você entrar numa reunião já falando sobre o seu produto ou serviço.
Primeiro você tem que entender o que ele precisa. Às vezes o seu produto, o seu serviço, para você é muito bom, mas para ele não serve naquele momento. Agora, quando você escuta ele primeiro falar quais são os desafios dele, as necessidades, as dores e tudo mais, na sua cabeça, com o produto que você tem, no meu caso, eu tenho produtos de tecnologia, desenvolve sistemas, desenvolve soluções, as ferramentas de inteligência artificial. A hora que eu escuto a dor dele, já começo a pensar isso aqui, é isso aí, a técnica de rapport mesmo. Já começa a pensar na solução para ele. A hora que chega a minha vez de falar, ele já falou tudo o que ele precisa e eu já estou com tudo esquematizado do que eu tenho que falar para ele, baseado na dor dele. E aí como é que eu entro? Eu entro primeiro aumentando a dor dele ali. Pô, Rodrigo, isso é ruim, hein? Não, não é isso. Eu vou aumentando a dor dele para depois trazer a solução. Então, ok, o problema dele lá, na verdade, naquela situação, foi um mal entendido mesmo, né, de comunicação de alguém do meu time com alguém do time dele e gerou ali um estresse. Mas estava rodando, estava tudo ok, a solução lá para ele. Ele entendeu, mostrei para ele e tudo mais. Então não era um problema. Só que ele era uma pessoa difícil. E os vendedores que estavam indo lá estavam só falando bem do produto, bem do nosso serviço, mas não escutavam efetivamente o que ele tinha para dizer. Qual era a dor dele, qual era o problema que ele tinha. Não conectavam. Então esse é um ponto extremamente importante. Conecte com o seu cliente. Escute o que ele tem para falar, antes de você falar do seu produto, do seu serviço. E aí quando ele fala, você começa a fazer um diagnóstico, que é a segunda fase. Falei de 4 fases, né? Primeiro conecta, tem empatia. A segunda, faça um diagnóstico. Enquanto ele fala, esse diagnóstico você faz mentalmente mesmo. Você vai entendendo qual é o problema dele. E aí, obviamente, você entra com perguntas. Ele terminou de falar, você entra com perguntas, se algo ainda não ficou esclarecido. E começa, aí sim, gerar valor com foco em transformação. Tá bom, como é que eu tiro você dessa situação, de um ponto A, e te levo para o ponto B, você cliente, que é onde você quer chegar. Com esse diagnóstico e com o conhecimento, enfim, do produto, do seu serviço, até com alguma adaptação que você tem que fazer nele, você mostra para ele como é que você vai resolver isso. Então você não foi alguém que não ouviu, você criou um diagnóstico e você começou, aí sim, mostrar o valor do seu produto, do seu serviço, para fazer ele sair daquela situação. Aí ele começou a te ouvir, começou a fazer sentido, e aí você vai fazendo perguntas, faz sentido isso que eu estou te falando? É isso que você está buscando? Aí você entra na ação, que é um convite efetivamente para ele contratar aquele seu serviço. E aí chega um momento que talvez tenha algumas objeções, mas o vendedor que tem método, que tem script, ele até antecipa algumas objeções para nem deixar quem está do outro lado usar aquilo como uma desculpa, de repente, de objeção. O que é objeção? Né? Tá caro. Eu preciso falar com meu sócio. Eu preciso falar com a minha esposa. Eu não sei se esse é o meu momento para contratar esse produto ou esse serviço. Então, quando você está falando, você já vai fazendo perguntas. Faz sentido o que eu estou te falando? É isso que você está buscando? Se você tiver uma solução como essa, vai resolver o seu problema? Você vai chegar, entende que você vai chegar onde você quer chegar? A hora que você faz isso, você já quebra uma série de objeções. Então ele não vai mais falar lá na frente, não sei se é isso que eu preciso nesse momento. Não, porque você já perguntou. Então você já se antecipou para ele não chegar com essa objeção. Então essas 4 fases, só para a gente não tinha entrado no detalhe no dia, mas que a gente falou de vendas, mas conexão, diagnóstico, mostrar valor do seu produto e serviço e entrar na ação, que é efetivamente chamá-lo, falar, eu tenho a solução para você, quero te apresentar, quero te mostrar, é assim que vai funcionar, é assim que eu vou resolver esse seu problema, o meu time vai te ajudar. E aí isso serve para qualquer produto ou serviço. Qualquer produto ou serviço. É claro, tem as adaptações para cada um deles. E debate também você vende para pessoa física, para pessoa jurídica. Mas pense no seguinte, mesmo que você vende para pessoa jurídica, para empresas, um CNPJ é formado de CPFs. E é para o CPF que você está vendendo. Se você não criar a conexão com aquela pessoa que é quem decide pela contratação, não adianta, você não está conquistando um CNPJ, você está conquistando um CPF. E muitas vezes você precisa, não é aquela pessoa que assina o cheque que é a pessoa que vai decidir. Ela tem pessoas, às vezes, abaixo dela, que são as pessoas que a gente fala que vão convencê-la a contratar isso. Porque essa pessoa que está aqui, uma coordenação, uma gerência, não importa, ela sabe do problema e sabe que vai resolver. E às vezes o proprietário, um diretor executivo, um presidente da empresa que está aqui em cima, ele nem tem essa certeza. Então você precisa conquistar esse decisor aqui também.
aliás, o decisor não, né? Essa pessoa que vai levar a situação de fazer o decisor a comprar o seu produto, o seu serviço. Então a estratégia é super importante. Trabalhe a estratégia, porque você aumenta em 50%, 60%, 70% a chance de você ter êxito. E posso te falar, mesmo que você não venda naquele momento, porque realmente a pessoa não é o momento dela de contratar, ou de repente você até não tem o serviço que exatamente se encaixa ao dela, ela conectou com você. Aí você vai manter follow-ups periódicos, que é outra coisa que o vendedor nunca faz. Faz um follow-up, 2, 3, esquece, fala que aquele é um lead frio e não trabalha mais. Aqui nas minhas empresas não tem lead frio. Aqui o cara pode estar há 1 ano, a gente fazendo follow-up, ele sem contratar, ele continua sendo um lead que a gente considera. Falei, a gente presta serviço para grandes clientes. Quando você trabalha para um grande cliente, como seguradoras, bancos, grandes redes varejistas, indústrias, às vezes a prospecção chega a levar mais de 2 anos para você vender um primeiro serviço. Mas se você desistir, você não vai vender mesmo. Eu tenho cases aqui, tenho seguradoras que a gente atua, que foi mais de 2 anos para a gente começar a atuação. Mas depois que a gente começou, estamos lá. Né? E aí entra uma parte super importante também, que a gente já comentou um pouquinho aqui, e que tudo isso que eu estou falando aqui, gente, nós temos ferramentas de IA para ajudar a conectar, a entender, a fazer o diagnóstico. Eu falei para vocês, inclusive, que a gente tem uma ferramenta de IA que, por voz, liga para o seu potencial cliente, o potencial novo cliente, para fazer todas essas perguntas, esse diagnóstico, traz para você e você vai para uma reunião, aí já humana, né? Pessoa com pessoa, você e a outra pessoa do outro lado, o seu cliente, com uma série de informações já munido de situações e exemplos que você pode dar, inclusive de provas sociais, de outros clientes seus que estavam com o mesmo problema e você conseguiu resolver com a sua solução, que é outra parte super importante no momento da venda, prova social. E com prova social você usa a IA também para te ajudar a gerar cada vez mais prova. Vídeos, imagens, prints do WhatsApp, você dispara uma mensagem para o seu cliente automático, ó, como é que foi esse mês para você com a minha solução? Coloca aqui os insights, os resultados que você teve. Isso é automático, você dispara para ele. Aí ele te manda, seja por WhatsApp, por e-mail, pelo canal que for. Depois você pega aquilo e usa como prova social. Aquele cliente que você está fazendo follow-up, parou de te responder no WhatsApp e tal. Essa é uma outra falha que eu vejo, né? E aí, cara, o que você achou da proposta? Aí todo follow-up o vendedor fala a mesma coisa. E aí, vamos fechar, não sei o quê? Não, você fez um primeiro follow-up, um segundo, o cara está inseguro ainda, cara, manda uma prova social para ele, principalmente se for do ramo dele. Fala, puxa, hoje acaba com um cliente, ele teve um resultado assim, assim, assado, lembrei de você. Olha que resultado legal que ele teve, ele implementou uma solução parecida com aquela que eu mostrei para você. Você volta a conectar com a pessoa, porque se você só fica naquela insistência, e aí, vamos fechar, o cara entende que você só quer o dinheiro dele, que você quer vender. Você não está realmente conectado e preocupado com o resultado dele. Então a forma de fazer o follow-up ela tem que mudar. Os canais de follow-up também você vai mudando. Você faz por telefone, você faz por WhatsApp, você faz por e-mail. Uma coisa que ninguém faz, a gente faz muito aqui, aprendi isso com um dos meus mentores, é fazer aquele vídeo bolinha no WhatsApp. Quando você vai fazer um follow-up, às vezes você manda mensagens no WhatsApp da pessoa e a pessoa não responde. Aí você pega e faz um vídeo. Sabe aquele vídeo bolinha que você abre lá no próprio WhatsApp? Acho que é nota de vídeo que chama, não é isso? A pessoa fica sem graça do outro lado e não te responder. Porque você se propõe em gravar um vídeo para ela falando sobre uma prova social ou qualquer coisa que seja, naquele momento do follow-up, ela se sente até envergonhada de não te responder. Dificilmente ela não te responde um vídeo que você manda para ela. Alguém aqui tem alguma experiência aí de estar com um cliente que não retorna, que não dá feedback? Faz esse teste do vídeo bolinha. Depois vocês me falam se deu certo ou se não deu certo. A pessoa fica envergonhada de não te responder. Porque você gravou um vídeo, você mostrou o seu rosto ali para ela. Fala aí, alguém está aprendendo alguma coisa interessante aqui hoje? E aí eu vou para uma outra vertente. Gente, lembra, eu falei aqui no início, dúvidas que vocês tiverem, alguma pergunta, seja de qualquer uma das frentes lá, né? Vendas, marketing, RH, financeiro, como é que a IA pode ajudar? Pode colocar aqui, tá? Que a gente vai esclarecendo. E no workshop do dia 4, que eu expliquei, mudou de amanhã para o dia 4, ali a gente vai entrar com toda a parte de ferramentas, com exemplos, e eu sugiro para quem for estar no workshop,
Se puder estar com um notebook ou com o próprio celular aí também dá para ser, mas o notebook ainda é melhor. A gente vai mostrar ferramentas e vocês vão poder mexer nessas ferramentas junto ali, para ser algo hands-on ali mesmo, né? Mão na massa, porque, como eu falei, eu quero que vocês saiam desse workshop com uma cabeça totalmente diferente, entendendo o potencial que a IA pode trazer no negócio de vocês, né? Ou algo que vocês estão montando de novo, né? Então começaram a empreender. Hoje a gente está numa fase, isso não é só no Brasil, mas em algumas regiões. Essa região, por exemplo, que eu estou hoje, aqui em São Paulo, eu tive reuniões com associações, enfim, com jornalistas da região. O grande dor deles é falta de mão de obra especializada, mão de obra para trabalhar. É uma cidade extremamente turística. Olímpia já é o segundo maior polo do Brasil de hotéis e pousadas, só perde para a cidade de São Paulo. Tem restaurantes muito bons, tem redes famosas aqui de fast food, tem os parques, né, de água, outros parques temáticos, parque de dinossauros, uma cidade extremamente turística, sempre cheia. Agora vai sair um aeroporto, previsão até o final do ano, começo do ano que vem, um aeroporto internacional, e só que precisa melhorar muito nessa questão de atendimento, nessa questão de ter mão de obra para trabalhar, que às vezes as pessoas saem para trabalhar nas cidades vizinhas. E aí como que a IA consegue potencializar tudo isso? Aquilo que é muito operacional, repetitivo. Imagine você ir num restaurante, como eu passei aqui, ser muito bem atendido, um restaurante com uma comida muito boa, mas na hora de pagar você tem que levantar e ir até o caixa. E aí na hora que eu levantei para ir até o caixa, tinha uma mesa do meu lado, isso não foi dessa vez, foi da outra vez que eu vim, quando me deu o insight de vir fazer a imersão aqui nessa cidade, que até então eu não tinha pensado. Tinha uma mesa do meu lado, estava eu, minha família, enfim, meus filhos, minha esposa, a mesa do meu lado cheia, tinha umas 40 pessoas, que era uma comemoração de aniversário de família, deu para ver. E aí, como eram muitas pessoas, eles geraram aqueles cartões diferentes para cada um pagar a sua parte, né? E na hora que eu levantei para ir pagar, porque o garçom não trazia nada na mesa, não trazia a maquininha de cartão para eu pagar, a hora que eu levantei, essa mesa inteira levantou antes que eu. 40 pessoas na minha frente para pagar, eu fiquei 50 minutos para conseguir pagar a conta nesse restaurante. Já era 11 horas da noite, mais ou menos, já poucas pessoas no restaurante, os garçons de pé, porque já não tinha mais quem atender, só que só uma menina no caixa fazendo os recebimentos. Então assim, a experiência foi ruim. A noite foi boa, o restaurante era muito bonito, a comida foi muito boa, o atendimento dos garçons foi muito bom também, mas a experiência no final, com o pagamento, foi muito ruim. E hoje a gente tem clientes em São Paulo, inclusive, que usam as nossas soluções de restaurantes, que você chega no restaurante, pelo próprio WhatsApp você faz o pedido já vai para a cozinha. Eles não têm mais garçons que vão lá fazer o pedido na mesa. O garçom só vai te entregar o seu pedido na mesa, seja bebida ou seja comida. E depois, na hora de ir embora, você já paga também ali pelo WhatsApp. Não é nem aplicativo, gente, estou falando de WhatsApp. Já faz o pagamento por ali. Quando você sai na porta, tem alguém só verificando qual era a sua mesa para confirmar se a mesa realmente pagou a conta. Então, assim, no momento de mão de obra escassa, que as pessoas não estão querendo trabalhar em determinadas áreas, se você tem a possibilidade de usar uma inteligência artificial que, além de melhorar o seu atendimento, vai diminuir o seu custo, porque o que é mais caro? Você ter um funcionário fazendo aquela atividade ou você ter uma inteligência artificial fazendo aquela atividade? Eu garanto para vocês que é a inteligência artificial. Ah, Rodrigo, mas você está dizendo que a inteligência artificial substitui uma pessoa? Eu não estou dizendo isso, mas para determinadas atividades, a inteligência artificial consegue. Eu falei para vocês, eu tenho clientes que a gente automatizou totalmente a área de RH do cliente. Clientes muito grandes, que contratam muitas pessoas todo mês, somente essas grandes redes varejistas. E aí, com as nossas soluções de IA, eu tenho situações, tenho cases em que uma área de RH que tinha 25 pessoas passou para 5 pessoas. Tamanha a automação que a gente conseguiu fazer para eles. Então é assim, é o que eu sempre falo. Você que é um colaborador de uma empresa, por exemplo, não tenha medo da inteligência artificial. Pelo contrário, aprenda tudo que você puder sobre ela e faça ela potencializar aquilo que você já conhece. Porque você dominando a IA, se você tiver uma outra pessoa que tem o mesmo nível que você, fazendo um trabalho semelhante ao seu, que não domina a IA, se a empresa tiver que reduzir custo, dispensar alguém, quem que você acha que vai ser dispensado?
Quem está dominando a IA ou quem não está dominando a IA? Então, uma pessoa que domina a IA pode sim roubar a vaga de alguém que não domina. E eu não estou dizendo que você tem que ser técnico, que você tem que saber desenvolver essas IAs, não. Você tem que saber o potencial delas e saber quem pode te ajudar a implementá-las. Então, no nosso processo de mentoria, de imersão e de mentoria que a gente tem, que vai além das lives aqui, é de acompanhamento mesmo, de pegar na sua mão, você que é empresário, você que é empreendedor, e levar a sua empresa para um próximo nível, né, fazendo todo um diagnóstico, montando todo um planejamento e fazendo acompanhamento com você e seu time, inclusive a nossa mentoria, eu não sei se eu já citei isso para vocês, ela não é somente para o empresário, ela começa com o empresário, mas a gente leva para o time todo no empresário, para todos os colaboradores. Porque não adianta o empresário estar com a virada de chave dele na cabeça, sabendo o que ele tem que fazer, e ele não conseguir transmitir isso para o time dele. Então é onde a gente entra para ajudá-lo a transmitir isso e treinar esse time. Mas isso é um assunto que a gente vai falar depois. Mas a gente tem esse tipo de produto também para oferecer para as empresas, principalmente, como eu falei, pequeno e médio empresário. Então, essa questão de você trabalhar a venda, trabalhar o RH, trabalhar a questão financeira, a gente falou na última live, que foi a de ontem, sobre a questão financeira, né? Se a gente não tem os nossos relatórios bem definidos, nossa DRE, nossa questão de reforma tributária agora, né? Como é que a gente tem que agir, como é que a gente minimiza os impactos, tudo isso a gente entrega na nossa mentoria, né? Com especialistas de cada área. Então, a questão do conhecimento ela é sempre muito importante. Esteja sempre aberto ao conhecimento. Independente de Rodrigo Ramalho, independente de qualquer outra pessoa. Se você tiver a oportunidade de ter alguém que pega na sua mão, um mentor, e te leva por caminhos que muitas vezes o mentor já passou e errou, e aí ele consegue te desviar desses caminhos, aproveite a oportunidade, invista. O maior investimento que a gente tem é em nós mesmos. Quando eu falo em nós mesmos, se nós somos donos de empresa, esse investimento é também para a nossa empresa. Que é onde a gente aprende com quem já chegou acima da gente, alguém que já cresceu mais do que a gente. E esse é um outro ponto, né, que eu costumo falar. E isso pode até doer. Né? Eu escutei muito isso de mentores meus também e costumo falar. A gente é a média das 5 pessoas mais próximas que estão entre a gente. Não importa se é familiar, se são amigos, se são colegas de trabalho. Então, se essas 5, 6, 7 pessoas mais próximas são medianas, você tende a ser mediano também. E tá tudo bem ser mediano. Mas eu acho que a gente veio com um propósito aqui para essa terra, para esse planeta, um propósito de Deus mesmo, para a gente fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas onde a gente pode alcançar. Porque quando a gente está alinhado ao nosso propósito, eu falei isso para vocês também, a gente chega num próximo nível e o dinheiro é consequência. Quando a gente só trabalha pelo dinheiro, a gente tem uma mente de escassez. Pode perceber isso. Se a gente só pensa no dinheiro, quanto que eu vou ganhar, como é que vai ser, a nossa mente é de escassez, porque a gente sempre está com medo de não ter o dinheiro. Agora, quando a gente trabalha, faz o que tem que ser feito, o nosso propósito, sem se preocupar com o resultado vem naturalmente. E um dos resultados, obviamente, é dinheiro no bolso, que precisa, todo mundo precisa. Mas tenha isso em mente, trabalhe o seu propósito. Qual que é o meu propósito? Falei sobre isso também. Às vezes as pessoas, Rodrigo, mas eu não sei qual é o meu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, primeiro, reflita bastante, porque provavelmente você já trabalha em cima dele. Mas se ainda assim você tem dúvidas, sirva. Faça algo que faça bem para alguém que está próximo de você. Seja um familiar, seja um amigo de trabalho, seja um amigo, ou seja alguém que cruzou sua vida hoje e você pôde fazer a diferença. Sirva. Porque isso tem alguma coisa a ver com o seu propósito. E com o tempo você se encaixa nele. Vocês estão muito quietos, gente. Ninguém mandou pergunta nenhuma hoje aí. Tá todo mundo aí? Todo mundo bem? Faz sentido o que eu estou falando? Quem acha que faz sentido, coloca aqui. Eu. E aí eu vou trazer para a gente continuar aqui alguns insights que eu chamo de insights poderosos para um vendedor com mentalidade de sucesso. Tá? Primeiro, já falei isso várias vezes, vou repetir. Vender é a atividade mais importante de uma empresa. Mais importante. Porque se eu não tenho vendas, eu não tenho dinheiro entrando. Se eu não tenho dinheiro entrando, não tem porque eu ter RH, não tem porque eu ter time técnico, não tem porque eu ter financeiro, não tem dinheiro. Então vender tem que fazer.
Aí, inclusive, eu participei de um podcast esses dias, e tem um corte aí também nas redes sociais, e o Fábio, né, um grande parceiro, o Fábio Vidigal, especialista, é nosso parceiro também, especialista em contabilidade, em reforma tributária, especialista tributário. Então, ele me convidou para um podcast, e no final ele fez uma pergunta: qual é a dica que você deixa para alguém que quer começar a empreender, que está começando a empreender? Mais ou menos assim a pergunta dele. E resumindo, eu falei: o feito é melhor do que o perfeito. O que eu quis dizer com feito é melhor do que o perfeito? Faça. Você nunca vai começar algum negócio, ou não deve começar algum negócio, já de forma perfeita, porque você vai levar muito tempo para começar. E a hora que você vai começar, você já perdeu o timing muitas vezes. Se você tem uma ideia, você tem um produto, você tem um serviço, comece a vender. Eu falei para vocês, semana passada estive num evento com o Pablo Marçal e o time dele. E a pessoa que participa dos lançamentos dele, que era o Marcos Paulo, não é mais, é o Luiz Filho, um cara também excelente. Esse eu não conhecia, conheci lá no dia. O Pablo falou pra gente: olha, eu tenho mais de 140 produtos lançados. Desses 140 produtos, só um já estava pronto antes de eu começar a vender. O restante eu vendi sem ter o produto ainda. É claro que eu ia entregar depois, mas eu não sabia se ia vender. Então eu vendi, comecei a vender. Quando eu comecei a vender, eu criei o produto e entreguei. E aí cada produto que ele lança é na casa de milhões. Vocês conhecem bem aí o Pablo Marçal, no nível que ele chegou. Então, cara, a gente tem que aprender com esses caras. Se você gosta ou não desses players, gosta da forma de falar, não gosta, aí cada um é cada um. Agora, que o cara chegou onde chegou, e a gente precisa aprender com esses caras, é claro que a gente precisa. E eu aprendo todos os dias com eles. E levo tudo que eu aprendi, não só com eles, mas em 25 anos empreendendo. A minha empresa é uma empresa familiar, são 3 empresas no grupo. O fundador é meu pai, que hoje tem 73 anos e continua atuante na empresa. Um dos maiores motivadores nossos de inteligência artificial, com 73 anos. O Alexandre, que é meu irmão, também um dos sócios, que cuida do financeiro, cuida do RH. Então, uma empresa com 25 anos. Fizemos 25 anos agora em novembro, botas de prata. Cara, a gente já tem muita experiência, a gente vende para grandes clientes mesmo. Mas a gente está aprendendo todos os dias. E quando você conversa com pessoas que estão além, que já chegaram mais longe do que você aprende muito. Você tem que estar na mesa com esses caras. Estou nem dizendo que você tem que ser amigo deles, mas você tem que de alguma forma estar com esses caras, fazer negócio com esses caras, escutar o que eles têm para falar. Então, vender é a atividade mais importante de uma empresa. E todos precisam aprender a vender. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Não importa se você não é de vendas na sua empresa. Já falei sobre isso também. Desde a hora que a gente acorda de manhã, a gente vende. A gente vende o nosso carisma, a nossa imagem, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, de reagir, e as pessoas enxergam a gente por aquilo. Então, se eu sou um cara sempre mal-humorado, o que eu vendo para as outras pessoas? Um cara que é mal-amado, mal-humorado, não gosto nem de falar com ele. Agora, se eu sou um cara firme, mas se eu sou um cara ao mesmo tempo simpático, um cara que conversa, um cara que sabe lidar com as coisas, sabe lidar com as pressões, as pessoas já te enxergam de uma forma diferente. Quem sabe vender, vende em qualquer época e em qualquer momento. Esse é um outro insight poderoso. Você tem que saber, não importa a época, não existe momento bom para você vender, gente. Em 25 anos empreendendo, por quantos governos a gente já passou, falando aqui pela minha empresa? Teve algum governo que foi extremamente estável? Nenhum. Não estou nem falando de política aqui, porque cada um tem o seu viés. Mas algum governo trouxe alguma coisa extremamente... agora é o momento. Agora a gente está crescendo, agora a gente está... Talvez o último que não está mais aí, pegou não está mais aí, né? Enfim, não é mais o governo, mas pegou um momento de pandemia, que acho que mesmo assim conseguiu crescer o país, mas pegou um momento de pandemia em que as coisas também ficaram paradas. Então não existe momento certo para você investir, para você vender. Você tem que fazer o seu momento, você tem que ir atrás, você tem que colocar para fazer. Aquela questão do feito é melhor do que o perfeito. Eu vou fazer, vai acontecer e eu vou melhorando ao longo do processo. Independente de política, de guerra, de pandemia, nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso. Não adianta a gente colocar o sucesso na responsabilidade de outra pessoa, porque a gente vai se frustrar. Não adianta. Nós temos que fazer a nossa parte. E, infelizmente, o padrão da sociedade brasileira, como da maioria dos países subdesenvolvidos, é um padrão medíocre.
E quando eu falo um padrão medíocre, eu quero dizer um padrão mediano mesmo. Mas e você? Você quer ser mediano? Eu estou aqui fazendo essas lives todos os dias e estou convidando vocês para workshops, porque eu escuto, tá todo mundo falando que vai ser um ano super desafiador em 2026. Talvez seja mesmo, tem muita coisa para acontecer. Continuidade ou troca de governo, você tem aí a Copa do Mundo, que o país para, o mundo para um mês, você tem vários feriados prolongados, você tem a reforma tributária que está deixando todo empresário preocupado, que já começou agora em 2026 e tem mais alguns anos aí. Então é desafiador. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, de ir para cima, de encarar, e não ficar dependendo de governo, dependendo de qualquer situação. Pode acontecer situações ruins? Podem. Mas e aí? Eu vou ficar chorando leite derramado ou eu vou trabalhar para continuar? Vai adiantar eu ficar depressivo, eu ficar ansioso e coisas que acontecem, é normal do ser humano, gente. Estou falando aqui, também é fácil falar. Eu sei que é normal do ser humano. Mas eu vou falar aqui de um treinador, né, que eu sou muito fã, inclusive é treinador do meu time do coração, mas independente de time, eu vou falar aqui do Abel Ferreira. Ele pode ser um cara marrento, um cara que dá entrevista meio grosseira às vezes, mas a mentalidade de sucesso que ele trouxe para o time do Palmeiras, em nenhum outro momento, em nenhum outro time talvez o Brasil hoje tenha. Você tem times melhores, mas a mentalidade que ele trouxe, alguém discorda do que eu estou falando, quem acompanha um pouquinho de futebol? E eu não estou falando de futebol aqui, tá? Estou falando porque hoje os times de futebol são muito mais empresas do que time de futebol, né? O que é bom, eu acho, ter gestões realmente corretas e que trabalham pelo bom bem do futebol. Mas o que esse treinador fez, o que ele já conseguiu com esse time, e muitas vezes, em alguns anos, até com times medianos, que não eram tão bons como outros times, como o Flamengo ou outros aí, isso é mentalidade de sucesso. Ele colocou na cabeça dos jogadores que, olha, a gente até não pode ser o melhor time, mas a gente veio aqui para ganhar. Não importa o resultado lá na frente. Sabe aquela questão que eu falei? Não se preocupar com o resultado. Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. O resultado ele vai vir naturalmente. Ora a gente vai ganhar, ora a gente vai perder, mas faz o que tem que ser feito. Não se preocupe com o resultado. Porque se a gente fizer o que tem que ser feito, a nossa parte a gente fez. A nossa parte a gente fez. Se você quer chegar mais longe, você não pode pensar como uma grande massa. Aquilo que eu falei, você quer ser alguém mediano ou você quer ser alguém acima da média? Para chegar mais longe. Esses grandes empresários, Pablo Marçal, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Bill Gates, Elon Musk, esses caras, será que eles pensam como uma grande massa? Ou será que eles estão muito acima? E eu não estou falando tão acima em inteligência não, gente. Porque todos nós somos capazes de fazer o que eles também já fizeram. Agora, eles tiveram ação. Eles colocaram em prática aquilo que muitas vezes a gente procrastinou e não fez. Aprender a vender é uma fábrica de coragem. Ser vendedor é saber sofrer. E eu falo isso de carteirinha. Por que saber sofrer? Primeiro, você tem que entender seu cliente e nem sempre você vai fazer a venda. E tá tudo bem. Mas você faça a sua parte. De novo, sem se preocupar com o resultado. E é legal que as vendas é pensar fora da curva. É isso aí, Juliana. É isso mesmo. E o que é legal também, quando você aprende a vender, quando você tem as técnicas de venda, te traz outras habilidades colaterais. Por exemplo, a oratória. O Pablo Marçal falou um negócio que é interessante. As pessoas não têm medo de falar em público, de estar num palco falando em público. As pessoas têm medo de errar em público, de falhar em público. O que na minha cabeça faz total sentido. Porque quando a gente domina um assunto, mesmo que a gente não esteja no palco falando, a gente está numa roda de pessoas, a gente fala com naturalidade, com tranquilidade, porque a gente domina aquele assunto. O que não quer dizer que não te dá uma dor, um frio na barriga quando você sobe num palco e tem lá muitas pessoas te assistindo. Mas se você domina o assunto, os primeiros 30 segundos, aquela dorzinha de barriga, depois aquilo passa. Porque você começa a interagir, as pessoas começam a conectar e aquilo vira uma coisa normal. Então as pessoas não têm medo de falar em público, têm medo de falhar em público. E vender te ajuda a melhorar muito a sua oratória, a gestão das suas emoções, a capacidade de se renovar. Isso é outra coisa, gente. Um vendedor quando falha numa venda, e está tudo bem, a gente nem vai, não acerta sempre,
Tem que parar, raciocinar e usar a inteligência artificial, isso a gente faz com uma das nossas soluções. Por exemplo, imagine que eu estou aqui numa reunião com vocês, tentando vender um produto ou serviço para vocês. E eu estou gravando, não estou, tá aqui, obviamente aqui está no Instagram, então está gravando. Mas imaginando que eu estou gravando uma reunião comercial com vocês. Depois eu pego essa reunião comercial, tudo que foi falado nela, jogo para a nossa ferramenta de IA, ela me traz uma temperatura. Como é que está aquele lead? O quanto eu consegui convencê-lo? Quais foram as objeções que ele teve? E já me traz ideias dos próximos follow-ups que eu tenho que fazer com o meu cliente. Olha que coisa fantástica. A IA já me traz aquilo. Então, se eu tenho que fazer um novo follow-up daqui 2 dias, ela já me traz, follow-up para os próximos 10 dias. No segundo dia você vai fazer isso, no quarto dia isso, no sexto dia, e assim por diante, enquanto você não conseguiu fazer a venda. Então, aproveita as oportunidades que estão no mercado, as oportunidades de aprendizado. Hoje tem muito conteúdo na internet também sobre inteligência artificial, embora e aí tem que tomar um cuidado, tem muitas pessoas também que estão se aventurando nisso e não sabem implementar a IA da forma correta e acaba ocasionando um problema maior para a empresa. Implementei IA e causei um problema maior. Falei lá na frente, né? lá atrás, na verdade, nas primeiras aulas. Quando você implementa IA numa área que o processo não está bem definido, o processo está uma bagunça, o que você vai fazer? Você vai potencializar aquela bagunça. O problema pode se tornar maior. Então a IA por si só não vai resolver. Você tem que repensar o seu processo, se for o caso. Tem que melhorar o seu processo. Aí sim você entra com a IA. E esse é o trabalho que a gente ajuda as empresas a fazerem. Um produto ou serviço que gera ROI, isso você não vende mais com valor semelhante à concorrência. Então, sabe a questão do oceano azul e do oceano vermelho? O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês já ouviram, inclusive tem um livro muito legal chamado Oceano Azul. Quem tiver a oportunidade de ler, busque, que é bem bacana. Não importa o produto ou serviço que você vende, você tem que buscar sempre estar no oceano azul. O que é o oceano azul? Eu estou aqui com concorrentes que estão longe de mim. Mesmo eu com valor, de repente, maior do que o meu concorrente, o cliente continua querendo comprar de mim. Quando eu estou no oceano vermelho, é aquela briga de preço. Está todo mundo ali brigando, né? Então eu tenho que diferenciar aquilo que eu entrego, aquele meu produto, aquele meu serviço, para que o meu cliente me enxergue como algo além daquele produto. Porque no final das contas, o cliente comprou ali a sua atenção, a sua preocupação com o problema, em resolver o problema dele. Porque com a concorrência que a gente tem no mercado hoje, existem produtos semelhantes, serviços semelhantes. Mas a conexão com o cliente é o que mais conta. Sabe aquela conexão CPF com CPF que eu comentei? É o que mais conta numa venda. Então são alguns insights que eu queria trazer para vocês. Então, mentalidade de um vendedor de sucesso. Acredite no seu valor. E não venda por preço, venda por valor. A questão do oceano azul. Resiliência é tudo. Gente, falei, a gente passa às vezes 2 anos, 3 anos prospectando uma empresa para vender um primeiro serviço. Eu sei que custa, eu sei que é cansativo, mas aí a gente usa a IA também para isso. Agora eu tenho vários clientes, vários, não é um nem dois, vários, que o primeiro serviço foi depois de 2 anos prospectando aquele cliente. Resiliência é tudo. Nunca pare de aprender. Procure sempre estar com alguém lendo, estudando, porque é muito dinâmico, né? A performance do mundo atual que a gente vivencia, ela é muito dinâmica. As coisas mudam, coisas novas surgem. Então esteja antenado. Uma questão que na minha empresa é inegociável, a questão da honestidade. Eu não quero vender alguma coisa que não é o que o meu cliente precisa. Porque eu quero uma relação realmente de parceria e de grande... Os meus clientes, eu não tenho um cliente na minha carteira que algum dia deixou de ser meu cliente. Todos que foram conquistados até hoje continuam nossos clientes. Então a questão da honestidade para mim é negociável. E aliás está no nosso manual de cultura, sempre que a gente contratar alguém, esse manual de cultura está ali, como é que a nossa empresa trabalha, como é que a gente gosta de lidar com o cliente, como é que a gente faz, quais são os nossos princípios, os nossos valores, a nossa missão, o nosso propósito, e isso é inegociável. Isso conta muito no processo de recrutamento. Que muitas vezes você, empresário, está descontente com seus funcionários, porque no momento de recrutamento, de seleção de profissionais, você não faz as perguntas certas, você não valida, e aí não estou nem falando tecnicamente, não avalia o perfil da pessoa da forma correta. E tem ferramentas para isso. Vendas, já falei, não é dom, é método, é processo. Então põe na cabeça, vendas é dom, é método, é processo. E se interesse verdadeiramente pelo seu cliente. Aquela questão da conexão, da empatia. E
algo super importante, tá? Eu não sou... eu não sei qual é a sua religião, mas o que eu vou falar aqui não tem a ver com religião. Tem a ver com estar conectado à fonte. E eu sou cristão, eu estou sempre procurando estar conectado a Deus, aquele que é o nosso Criador, e seguir aqueles princípios. Isso é bíblico. Se a gente seguir, para quem conhece a Bíblia, para quem já estudou a Bíblia, se a gente seguir o que fala ali, eu não tenho dúvida que é o livro mais especial que existe para o ser humano ler, que é a Bíblia, né? Se a gente entender a Bíblia e colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus deixou ali, a gente está conectado na fonte. E quando a gente está conectado na fonte, eu, por exemplo, cada vez que vou entrar numa reunião com um cliente, eu faço uma oração 5 minutos antes, para que eu seja claro, para que meu cliente entenda aquilo que eu tenho para passar e que, se for algo que seja bom para ambas as partes, que a gente faça negócio. Se não for bom também, tá tudo bem, e que a gente não cria parceria ali naquele momento. Eu sempre peço isso. Eu não peço que aquele cliente se torne meu cliente. Não, se eu tiver algo que realmente sirva para ele, que a gente consiga se conectar, que eu consiga trazer valor para ele. Isso, para mim, faz total diferença, tá? Eu não sei para vocês, estou te falando uma experiência de vida. E aí, para a gente fechar, eu queria só trazer uma questão de um livro, que também é muito interessante, para quem puder ler. Ele chama Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. Depois posso mandar para vocês se vocês quiserem. Chama Mindset. Esse livro é muito interessante. Eles fizeram um teste com 2 grupos de crianças, tá? Crianças passaram tarefas mais difíceis, mais fáceis, e dividiram em 2 grupos essas crianças. Num grupo, eles falaram para essas crianças frases que davam a entender que elas eram muito inteligentes. Então falava, pegando aqui, né, o grupo 1 recebia o elogio da inteligência. Então, você é muito inteligente, por exemplo, eles falavam para essas crianças. No segundo grupo, ao invés de falar que eles eram muito inteligentes, esse grupo recebeu elogios do tipo, você se esforçou bastante, você é uma pessoa muito esforçada, vocês são um grupo muito esforçados. Então, para um eles elogiaram a inteligência, para outro eles elogiaram o esforço. Tá? E aí foi passando as tarefas. Quando começou a chegar nas tarefas mais difíceis, o que aconteceu com o grupo 1? O grupo 1 foi o que foi elogiado com a inteligência. Começou a ficar desmotivado diante dos erros, porque começou a ficar muito difícil, não conseguiam mais fazer aquelas tarefas. Começou a evitar novos desafios, não queriam mais participar das tarefas. Começou a ter desempenho pior, né, porque desmotivou. E sentiu que o erro afetava a sua identidade. Ou seja, acho que eu não sou tão inteligente assim. Esse foi o primeiro grupo. O segundo grupo, com as tarefas mais difíceis, é aquele grupo que foi elogiado como sendo um grupo muito esforçado. Né? Não foi como mais inteligente, mas foi elogiado como um grupo muito esforçado. Esse grupo muito esforçado, eles trabalharam a mente deles, né, esse grupo, mesmo no nível de dificuldade que começou a aparecer, eles persistiram mais. Eles buscaram novas estratégias de conseguir resolver aquele problema já que tinha ficado tão difícil. Né? Encarou os erros, porque cometeram erros também, como aprendizado. Né? Que é o que a gente tem que fazer todos os dias. Os erros vão acontecer, gente. Nós somos seres humanos. Agora, o que eu faço para daqui para frente cometer erros novos? Não cometer os mesmos erros. Primeiro, eu tenho que tomar a atenção de que eu cometi um erro. E fazer com que eu consiga, daqui para frente, não cometer mais aquele erro. É isso, Ju. Pensar fora da curva. Então, encarou os erros como parte do aprendizado. E aí o que aconteceu? Como encarou de uma forma diferente, como um desafio, como alguém que realmente está se esforçando para resolver aquilo, teve um desempenho muito melhor do que aquele primeiro grupo que tinha sido elogiado como inteligente. Eu estou resumindo, tá? Esse livro tem muita informação legal, é realmente uma mudança de mindset faz na gente. É um livro grosso, mas que vale muito a pena ler. Pois se vocês quiserem, como eu falei, coloco no grupo para vocês. Mas o que mostrou esse estudo? Mostrou que elogiar a inteligência gera uma mentalidade fixa. Enquanto elogiar o esforço, desenvolve a mentalidade de crescimento, que leva à superação, aprendizado contínuo, sucesso a longo prazo. Então, por que eu gosto muito desse livro? Porque eu uso ele no meu dia a dia, não só para tratar com os colaboradores da minha empresa, ou com os meus sócios, enfim, mas também na minha vida pessoal, com os meus filhos, com a minha esposa. Então, receber elogios é importante, você dar elogios para as pessoas é importante. Mas, nesse exemplo aqui do livro, se tornou mais importante ou mais interessante um elogio do esforço da pessoa do que simplesmente falar, não, você é muito inteligente. Aqui no exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer outro
exemplo. Então, eu achei interessante esse conceito para trazer para vocês, porque são ensinamentos que a gente usa com os nossos colaboradores, com os nossos filhos, esposa, amigos, e era um pouco isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? De novo, se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar, trazer algum contexto, dizer se faz sentido isso que eu falei, ou se eu estou falando uma grande besteira em tudo que eu falei aqui hoje, que está tudo certo, eu também aprendo aqui com vocês, mas realmente é uma coisa que eu me preocupo muito, estar aprendendo todos os dias, porque é isso que me faz estar sempre crescendo em todos os níveis. Vou errar, como todo mundo erra, vai ter momentos em que eu vou falhar, mas eu sempre estou prestando atenção e também colhendo feedbacks das pessoas que estão comigo, que isso é importante também. Tem muito empresário que não gosta de feedback do funcionário, do colaborador. E tem que ter, assim como você dá feedback para o seu funcionário, seu colaborador, o seu colaborador tem que ter também essa liberdade de dar feedback para você, porque você não é dono da verdade. Eu vejo muitos casos em que a empresa está parada, não está crescendo, não é por conta dos colaboradores, é por conta da mentalidade do empresário, que está segurando. Aquele empresário totalmente preso ao operacional, que não consegue delegar as tarefas, ele acha que se outra pessoa fazer no lugar dele não vai sair, não dá certo, então ele trabalha 14, 15 horas por dia, 7 dias por semana, não tem vida própria, aí é onde termina casamento, briga em casa, tem problemas de saúde, tudo em prol de uma empresa que ele acha que a empresa só roda, porque é ele que está... Ele tem que estar na direção. A gente já falou sobre isso, tá? 100% no operacional não te faz crescer, não te faz olhar para as oportunidades, não te faz criar novas estratégias, não te faz criar novas conexões, novos ecossistemas, novos negócios. Hoje existe um negócio chamado, que antes a gente chamava de plano B, plano C, agora na nova economia a gente chama de motor 1, motor 2, motor 3. Então, hoje você tem que ter isso, não adianta você ter só um produto, um serviço, ou se você puder ter múltiplas empresas, melhor ainda, porque a hora que o seu motor 1 não está indo tão bem, o motor 2 está segurando, o motor 3 está segurando, então tem que expandir a cabeça. Ah, Rodrigo, já é tão difícil ser dono de uma empresa? Ok, mas se você mudar as chaves, né, mudar a sua forma de pensar e sair do operacional, do 100% operacional, ficar ali 20%, 30% o restante no estratégia e no tático, você vai encontrar um monte de oportunidade de criar novos negócios, novas parcerias e fazer muito mais faturamento e lucratividade do que você faz hoje. E é isso que eu bato na tecla e eu mostro para as pessoas que eu mentoro, os empresários que eu mentoro, de qual é o caminho. E eu não faço nada além de mostrar o que eu faço no meu dia a dia. Eu não invento a roda para falar para você ou para qualquer outra pessoa, qualquer outro empresário, é assim que você tem que fazer. Não, eu mostro para você como é que eu faço, os resultados que eu estou tendo. E a partir do momento que eu não estiver tendo um resultado com uma forma que eu estou fazendo, eu não vou mais passar isso para você. Eu vou buscar uma outra alternativa. Então, o que eu passo todos os dias, aqui nessas lives, nas reuniões que eu tenho com os mentorados, nos masterminds que a gente faz, no workshop que a gente vai ter, nas imersões, nada mais é do que o que eu vivencio todos os dias nas minhas empresas. Tudo bem, gente? Alguém tem algum comentário? Se alguém quiser falar, é agora. Então, lembrando aqui, para quem quiser participar do workshop, não vai ser mais amanhã, é no dia 4. E no dia 4, então, quem tiver interesse ainda de participar, entre em contato aqui, coloca um comentário, manda um direct, enfim, que o time vai entrar em contato com você e vai te colocar para dentro do workshop. O valor é irrisório e eu já falei que não é pelo valor, é mais para que vocês criem, quem for participar crie a responsabilidade com o horário e com o dia que a gente vai fazer, né? Porque eu realmente eu quero pessoas que estejam com vontade de crescer muito em 2026, que estão de repente cansadas com seus resultados ou mesmo que já estão felizes com seus resultados. Quero mostrar para vocês como crescer ainda mais. Então, esse valor é R$ 29,90, não é pelo valor, é para vocês lembrarem no dia. Eu paguei para estar lá, então deixa eu estar lá. Então, se fosse pelo dinheiro, gente, R$ 29,90, eu preferi escrever. Se todos vocês que estão aqui garantissem que eu vou estar no dia para aprender o que você tem para passar, a gente não precisava cobrar nenhum valor. Mas a experiência ao longo dos últimos 3 anos fazendo isso mostra que quando você faz um evento, e aí já fica para vocês, tá? Quem pensa em dar um treinamento, quem pensa em virar um mentor também de algum produto ou serviço, e já pega esse gancho aqui. Eu tenho certeza, que eu também aprendi com outros mentores isso,
que toda empresa, não importa qual é o seu ramo de atividade, toda empresa hoje, um grande potencial é ter um braço de educação na sua empresa. Ah, Rodrigo, o que você quer dizer? Você que é um empresário, você que está empreendendo, você tem um conhecimento para passar. Não importa de que ramo você é. Não importa se você tem imobiliária, se você tem loja, comércio, se você tem empresa de serviço, se você tem um salão de cabeleireiro, uma clínica médica, se você é médico, não importa. Você tem um conhecimento a ser passado. Pensa nisso. Isso pode ser o motor 2 da sua empresa. Criar um produto ou um treinamento em cima daquilo que você conhece. Ou até uma mentoria. E eu posso dizer para vocês, eu garanto que esse motor 2 em pouco tempo se torna o motor 1. Porque hoje as pessoas estão sedentas de conhecimento, de mentores que as ajudam a chegar num próximo nível. Então, se eu posso também passar um insight aqui para vocês, pensem nisso. No seu ramo de negócio, o que você consegue passar de conhecimento para alguém que quer ir para o mesmo ramo de negócio? Você tem, com certeza, um treinamento completo. E com a inteligência artificial te ajuda também a criar muito e potencializar esse treinamento. Esse é um dos serviços que a gente faz também, tá? Na nossa mentoria, para quem quer virar um treinador, quer virar um mentor, quer fazer imersões em cima daquele conhecimento que você tem, é um produto que a gente oferece também, que se alguém tiver interesse depois, a gente também pode falar. Mas esse workshop da semana que vem é R$ 29,90, é realmente para você garantir que você vai estar lá no dia e no horário. Porque eu vou fazer uma entrega que talvez eu nunca tenha feito até hoje. E daqui para frente vai ser cada vez melhor, porque são muitas ferramentas que a gente já desenvolveu aqui, outras que existem no mercado, e eu estou pegando as melhores delas para falar para vocês nesse workshop sobre vendas, marketing, RH e financeiro. Beleza, gente? Então era isso que eu queria passar. Eu vi que aí algumas pessoas entraram agora. Hildo, boa noite, tudo bem? Diego, Ciliane, né? A gente está terminando, essas lives estão acontecendo todo dia às 19 horas. Eu estava comentando para quem entrou agora que o workshop não é mais amanhã, é no dia 4, porque amanhã eu fui convidado para ir fazer uma palestra para empresários aqui na região de Olímpia. Eu estou aqui, que eu estava em reuniões com as associações, com alguns empresários, e amanhã eles tem um local que é chamado Casa dos Empresários, e nos convidaram para ir lá fazer uma palestra para eles. Então a oportunidade foi boa para conectar com eles aqui. Aproveitando, não sei se tem alguém que é da região aqui, em março, provavelmente no dia 12, tá? A data a ser confirmada. Nós vamos fazer um workshop, uma imersão presencial aqui nessa região para empresários. Então, se você for da região e quiser participar também, pode entrar em contato já com o nosso time. Mas vamos fazer outras também ao longo do primeiro semestre de 2026 em São Paulo, tá? Presencial também. Então, além das remotas, as presenciais. Tudo bem, gente? Então, tendo interesse pelo workshop, manda mensagem aqui pra gente, que a gente já faz o contato, já coloca você para dentro do grupo. O grupo do WhatsApp já tá grande, já tem bastante gente. E eu, de novo, peço desculpas de não ser amanhã, mas vai ser interessante porque eu tenho certeza que eu vou conseguir captar muita coisa dessa região também para levar como informação e como insight no workshop da semana que vem, do dia 4. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Espero que o que a gente vem vivenciando aqui esteja trazendo algo de importante para vocês. Amanhã a gente não faz a live, assim como a gente vai ter workshop, não faz a live também. Voltamos com a live na quinta-feira às 19 horas. Esse mesmo horário, às 19. E aliás, depois também, se vocês puderem, pode até ser também no privado, se alguém aqui prefere um outro horário, que na sexta-feira passada a gente fez às 8 da manhã e teve um core interessante também. A gente pode fazer em mais de um horário também, ou mudar da noite para amanhã, tá? Então o objetivo é que vocês possam participar. Beleza, gente? Então, uma excelente noite a todos. Estamos juntos de novo na quinta-feira às 19 horas, trazendo mais conteúdo aqui sobre IA 360, IA e método e processo aplicado a vendas, marketing, RH e financeiro, para você dobrar, triplicar, quadruplicar seu faturamento, seus resultados na sua empresa ou na empresa que você trabalha, você ajudar essa empresa a crescer, porque você cresce junto. É isso que a gente traz aqui todos os dias. Beleza? Uma boa noite, uma excelente noite para todos.